Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre ansiedade e os transtornos relacionados. Vamos lá? Então vamos lá, minha gente. Nós temos duas classificações que a gente usa muito, né, nos problemas de comportamento, nas doenças mentais, que é o DSM-5 e agora o CID-11, que é a nova classificação do CID, do Código Internacional de Doenças. No grupo da ansiedade, né, a gente precisa lembrar que os transtornos da ansiedade, eles vêm relacionados a medo, tá? E preocupação excessiva. Então, a gente tem que diferenciar que o medo ou a fobia é uma evitação, uma preocupação de um desfecho ruim de algo que me afeta no presente. E a ansiedade em relação ao futuro, uma preocupação excessiva, exacerbada, que afeta o rendimento meu de vida, seja no relacionamento interpessoal, dentro do meu trabalho, no rendimento escolar ou na minha família, tá bom? Então, isso é a base do quadro de ansiedade. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha que a ansiedade é ser impaciente. Ai, não aguento esperar. Ai, como toda hora. Isso não é ansiedade, minha gente. Isso é impaciência. Isso pode ser compulsão alimentar. Isso pode ser hiperatividade, mas isso não é ansiedade. Na ansiedade, existe um pensamento com desfecho negativo. Ai, meu Deus, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E preocupações relacionadas, seja à saúde, seja à casa, seja ao trabalho, seja com compromissos. Então, ai, meu Deus, não vai dar tempo, aí isso vai acontecer, aí vai dar errado, eu não vou conseguir. Então, é uma preocupação excessiva, desproporcional, que afeta o seu rendimento. Ou mesmo dentro da fobia, que é o medo, um medo exagerado de uma situação nem sempre tão temerária assim, né? Vamos lá. Dentro do DSM-5, nós temos 3 classes. O transtorno da ansiedade generalizada, a síndrome do pânico ou a desordem do pânico, né? O transtorno do pânico e a fobia, as fobias específicas, né? Então, o que é o que a gente chama de TAG, o transtorno da ansiedade generalizada? É uma preocupação excessiva relacionada à saúde, casa, compromissos, trabalho, escola. O tempo todo eu tô preocupada, ruminando, com o pensamento acelerado, pensando em 1000 coisas que podem dar errado, tensa. Isso tem que durar mais que 6 meses. E isso tem que vir acompanhado de uma certa irritabilidade, fadiga, dor muscular, tensão, distúrbios do sono, certo? Então está atrapalhando a minha vida. Se eu sou uma pessoa preocupada com tudo, mas uma preocupação no sentido de conseguir cumprir as minhas metas, mas eu as cumpro e toco a vida numa boa, não há sofrimento, não compromete os meus relacionamentos, não atrapalha o meu sono, não me causa canseira, não me estressa, tá tudo bem, tá bom? Eu sou uma pessoa organizada, mas ok. Mas geralmente isso traz uma carga, um peso de preocupação, que você tá sempre o tempo inteiro preocupada, pensando em coisas que vão dar errado. Isso às vezes gera até briga, discussão dentro de casa, porque você tá sempre meio neura, né? Preocupada com tudo. Então isso é ansiedade generalizada. Essa categoria também existe no CID-11. Quando a gente fala na síndrome do pânico, ou desordem do pânico, ou transtorno do pânico, você tem episódios de sintomas físicos que vêm do nada, não necessariamente desencadeado por algo, tá? Em um lugar inesperado, uma sensação que vem com sintomas físicos, seja de palpitação, aumento de frequência cardíaca, respiração curta, falta de ar, dor no peito, medo de desmaiar, uma sensação de desespero, uma necessidade de sair correndo, um mal-estar, uma sensação iminente de morte, de mal súbito. E junto a isso existe uma preocupação de isso acontecer de novo, de eu tentar evitar situações onde isso possa acontecer, né? Porque você pode ter um ataque de pânico, que é a crise de passar mal em si, dentro de um quadro de ansiedade generalizada, mas passa a ser a desordem do pânico quando isso acontece recorrentes vezes, né? Várias vezes, e no intervalo maior que um mês,
e associado a essa preocupação e às vezes uma mudança de rotina por medo que aconteça em situações que você vá se sentir constrangido ou não ter como ter alguém que te apoie, tá bom? Essa situação também está nos 2 códigos. As fobias específicas é um medo presente agora frente a uma situação que eu estou vendo ou falando ou estou frente a ela. Então pode ser fobia de um animal, fobia de altura, fobia de lugar fechado. Então você tem a acrofobia, que é o da altura, você tem a claustrofobia dos lugares fechados, a aracnofobia das aranhas. Então é um medo muito grande, específico, e que a pessoa chega a afetar o rendimento dela, a vida dela com isso. Por exemplo, ela arranjou um emprego, mas é num prédio, tem que subir 12 andares, e aí ela não consegue subir no elevador, e ela vai de escada 12 andares, ou ela perde o emprego. Quer dizer, está causando um problema na vida dela, esse medo, entende? E aí, você fecha critério para fobia. Isso tem que acontecer também por um período maior de tempo, né? Em adultos mais que 6 meses, em crianças e adolescentes mais que 4 semanas, tá bom? Também está presente nos 2, no DSM e no CID. Já dentro do CID, a gente tem mais 4 situações. Muito associado ao síndrome do pânico tem a agorafobia, que é uma fobia de você estar num lugar, passar mal e não ter como fugir. Então, ou de ter alguém que te apoie. Então, às vezes, a pessoa que tem síndrome do pânico tem medo de ir num lugar e passa mal e deixa de sair por causa disso. Mas ela pode ter esse medo também do escape sem ter tanto síndrome do pânico, que é a agorafobia, tá bom? Então é o medo de você estar numa situação e não ter como escapar daquela situação, ou de ter alguém que te apoie. E às vezes você precisa estar com alguém mais seguro para conseguir aí sair de casa e ir a determinados lugares, tá bom? A outra condição é a ansiedade social, transtorno da ansiedade social, que é aquele medo paralisante que precisa te comprometer de falar em público, de estar sendo observado, seja comendo ou bebendo algo em público, né? Ou de ter autorreferência, de achar que os outros estão olhando para você, e isso te deixa constrangido, a ponto de afetar a sua vida social e a ponto de você não conseguir ter um convívio, seja na ordem do trabalho ou da família, ou mesmo de relacionamento pessoal por causa disso. Então essa é a fobia social, o medo de estar no meio, de chamar atenção, de ter que falar em público, né? É claro que todo mundo, às vezes, quando vai falar para uma plateia, vai ter um pouco de tensão, mas vai lá e faz. A partir do momento que você não consegue, que você trava, que você realmente começa a ter problema na escola, na faculdade, no trabalho por conta disso, é uma fobia social. A outra coisa também que pode acontecer é a ansiedade de separação, muito comum em crianças, mas também pode acontecer em pessoas maiores, tá? Que é um medo absurdo de se separar de uma pessoa que lhe causa segurança, muitas vezes a mãe, o cuidador, né? Então a criança surta quando vai para a escola, se estiver longe da mãe, se estiver longe do olhar, muitas vezes na criança pelo medo de ser esquecida, abandonada. E às vezes pessoas mais dependentes, inseguras, podem apresentar isso já numa idade maior, e tendo sempre que estar ao lado de alguém, não consegue ir sozinho, não consegue sair de casa, essa ansiedade de separação, né? E ainda tem o mutismo seletivo, que é uma pessoa que fala normalmente, conversa, interage normalmente no ambiente doméstico, mas que no ambiente estranho, geralmente na escola ou no trabalho, simplesmente não abre a boca e não pode incluir o primeiro mês de escola de uma criança. Então já está mais de um mês na escola e continua sem abrir a boca. Isso é o mutismo seletivo, tá bom? Então essas são as classificações dos transtornos ansiosos. É importante saber que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que tem tratamento com terapia, né? Com terapia e com medicação.
e que precisa ser tratado porque o medo paralisa, essas preocupações causam muitas vezes déficit de atenção e há muitas pessoas que vêm achando que têm TDAH, mas na verdade são ansiosas, porque são pessoas inquietas, não para, fica agitada, não consegue focar, não fica irritado, não consegue se concentrar. Então muitas vezes o ansioso é considerado TDAH e não é, o tratamento é totalmente diferente, eu já falei isso em outro vídeo. A outra questão que eu queria abordar falando de ansiedade é que hoje eu vejo que a gente tem dois grandes problemas, assim, duas vertentes sociais. Tanto a gente tem crianças crescendo em meios extremamente violentos, né, e por isso ansiosas pela exposição à violência, seja doméstica, seja nos meios eletrônicos, né, então pais abusivos, uso de drogas, um ambiente social desfavorável, muita violência, morte, a violência urbana mesmo, né, ou mesmo domiciliar, às vezes. E por outro lado, nós temos famílias que criam seus filhos numa redoma, como crianças cristal, sabe? No sentido de que eu poupo meu filho de qualquer frustração, de qualquer ideia do mal. Uma coisa que me incomoda, por exemplo, meus filhos fazem natação desde bebê e na parte que tem a música da Dona Aranha, que é para andar na borda da piscina, a música da Dona Aranha mudaram o texto de que fala que a Dona Aranha é teimosa, desobediente, chove, chove, sobe, 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 nunca está contente. Mudaram para que ela é bondosa, obediente e sempre está contente. Por quê? Então, eu evito demais de falar sobre frustração com os meus filhos e eu estou criando uma sociedade extremamente fraca. Eu não posso ter um desfecho ruim num livro infantil, no sentido de perdas, de morte, de maldade, porque a criança não pode saber que existe maldade. E tá errado. Existem coisas boas e ruins. E a criança, é claro que tem que ser privada de conteúdo violento e inadequado para sua idade, mas as histórias infantis, as parlendas, o conteúdo das musiquinhas, eles estão aí para discutir temas da vida real. Eu costumo dizer que antigamente as crianças que moravam no sítio tinham noção que bichos morriam, que alguns bichos na hora do parto adoeciam e morriam, que alguns bichinhos não vingavam, que existia cobras e raposas que comiam os ovos das galinhas, que às vezes vinha uma geada e queimava toda uma horta que demorou semanas para estar lá bonita. Elas aprendiam a lidar com perda, com frustração, com limitação, saber que nós somos limitados, que nós não podemos tudo, que nós não somos onipotentes, que nós somos finitos, que existe morte, que existe perda e que precisa haver trabalho, que eu só colho quando eu planto e que o bicho todo dia, seja sábado ou domingo, tem que ir lá pôr ração e trocar água e que eu tenho que tirar a praga da horta e da plantação, porque senão eu vou perder tudo. Então as crianças cresciam sabendo que dependem de trabalho, que dependem de esforço, que as coisas não caem do céu, que eu não posso esperar que os outros me sustentem, que não é tudo Disneylândia, mundo perfeito, cor-de-rosa, de nuvens de algodão. Eu não estou dizendo sobre tirar sonhos da infância, eu estou falando sobre criar dentro da realidade, sobre usar de situações ruins para conversar com nossos filhos sobre as nossas limitações, que perfeito é só Deus. E porque isso hoje em dia não mais acontece, nós estamos frente a uma geração extremamente frágil, que o livro do Isamitiba, que fala que quem ama educa, chama de geração gelatina. São moles como gelatina e não conseguem se permanecer em pé frente a qualquer problema. Então, que nós não sejamos nem 8 nem 80, que a gente não crie nosso filho de forma autoritária, vingativa, violenta,
mas também que a gente não crie crianças que acham que o mundo é feito para girar em torno delas e que elas serão poupadas de todo e qualquer sofrimento ou desilusão, porque não vão. Porque está muito alarmante a situação da saúde mental, por culpa nossa, por culpa nossa. Nós precisamos mudar a forma de encarar a vida. Nós precisamos nos responsabilizar por nossos atos e por nosso sustento. Parem de esperar dos outros. Não é o Estado que tem que me sustentar, sou eu que tenho que trabalhar. Eu não sou vítima, eu sou o autor da minha vida. Eu escrevo as páginas da minha história. E se der errado, a responsabilidade é minha. E eu que peça perdão e corrija e aprenda. Por favor, minha gente, parem de passar a mão no que está errado. Acordem. Nós precisamos mudar a educação e, com isso, ter pessoas mais preparadas e menos ansiosas, menos doença mental. Doença mental está explodindo, não tem vaga nos psiquiatras e psicólogos, está todo mundo com as agendas lotadas. Por quê? Porque a sociedade está doente. Que a gente possa refletir, que Deus abençoe, um grande abraço.